Se você é engenheiro ou perto disso e tá com vontade de trabalhar na Holanda e saber como está o mercado de trabalho na Holanda, esse vídeo é para você. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como está o mercado de trabalho e como está sendo a minha experiência aqui na Holanda trabalhando como engenheiro. Seja muito bem-vindo, esse é o canal Estou de Mala Pronta e eu sou o Diego e vamos embora pro vídeo. Então, para começar esse vídeo, como é que está o mercado de trabalho para engenharia aqui na Holanda? Vou focar somente na área de engenharia, que é onde eu mais ou menos tenho um conhecimento. Eu diria que em todas as áreas de engenharia, mecânica, elétrica, TI, software, digo eu que está em crescimento. Não diria que é em crescimento a passos largos, tem alguns pequenos pontos que sim, está a passos largos, mas está em crescimento. Isso reflete também a uma taxa, eu estava dando uma pesquisada aqui antes, há uma taxa de desemprego, essa taxa de desemprego é geral. A taxa de desemprego hoje na Holanda está em 4,2, então isso reflete que estamos em um mercado aquecido e isso reflete no que eu enxergo nas empresas com que eu tenho um pouco de contato. Existem sempre posições abertas para engenharia. Hoje o mercado de trabalho para as engenharias na Holanda está em crescimento, em expansão, que é um ponto positivo para quem quer vir para cá trabalhar. Beleza, agora que eu sei que o mercado de trabalho para as engenharias na Holanda está em expansão, quais são os requisitos que o holandês, que o governo exige para um estrangeiro trabalhar aqui? Nesse caso, eu vou usar a minha experiência, porque cada caso muda, cada empresa tem sua própria regra, mas na minha experiência eles não exigiram, de certa forma, muita coisa. Durante as entrevistas, durante o processo de contratação, eles perguntaram sobre informações básicas, que tipo de curso que eu tinha feito, qual a universidade que eu tinha feito, e com base nas informações que eu fui dando para eles, eles foram entendendo, não, isso faz sentido, isso não faz sentido, e no final eu acabei conseguindo a posição. Isso tudo foram as partes de qualificações técnicas de estudo. Mas para trabalhar aqui também precisa estar legal. Eu, como cidadão italiano europeu, eu não precisei fazer nada além do que apresentar os meus documentos italianos e eu estou autorizado a trabalhar aqui. Se tu vem como estrangeiro, por exemplo, do Brasil direto para cá, tu vai precisar de um visto, tu vai precisar de uma empresa que te faça um visto de trabalho, um sponsor. E aí, às vezes, as empresas conseguem, às vezes as empresas não conseguem, então tem que fazer um estudo um pouco mais detalhado e deixar isso sempre claro para a empresa. Eu sou brasileiro e eu não tenho visto, eu preciso desse suporte. Vocês conseguem me ajudar com isso? Se, por exemplo, você não tem o visto e quer saber quais as empresas que patrocinam esse visto, aqui na descrição eu vou deixar um link com um site onde tu pode consultar algumas empresas que te proporcionam esse tipo de visto. Um outro requisito que não é mandatório, mas é sempre considerado um plus, seria falar o holandês. Eu não falo holandês, não foi um problema. Normalmente, para as carreiras de engenharia, não é um grande problema não ter holandês. Tu tem que ter um bom nível de inglês para se comunicar, para fazer as reuniões, para fazer o que tu precisa. Então, de modo geral, não se exige o holandês. Se tu tiver o holandês, será um grande benefício, um grande bônus para você. Tá, mas e como é que está sendo a minha experiência trabalhando aqui na Holanda? Há muito tempo atrás, se vocês forem em um vídeo que vai ficar como sugestão aqui na tela para vocês, eu dei o meu relato de como estava sendo meu primeiro emprego aqui, que foi de picking packer, que eu trabalhei por 1 mês e meio, se eu me lembro bem. Depois desse primeiro emprego, eu fui trabalhar em uma empresa de tecnologia, mas ainda não como engenheiro, não na minha área de estudo, na minha área de conhecimento que eu trouxe do Brasil para cá. Eu acabei me aplicando, na época me apliquei para várias vagas e eu encontrei uma vaga que era para montar equipamentos high-tech. A gente montava produtos para uma empresa aqui da Holanda de ultra mega precisão, digamos assim. Então eram trabalhos manuais, eu sempre gostei de fazer trabalhos manuais, mas não exigia muito cabeça pensante, estava só indo lá, montando, testando e enviando para o cliente. Fiquei fazendo isso por aproximadamente 9 meses, foi um período muito bom porque eu pude aprender coisas novas, estar em um ambiente diferente. Consegui desenvolver, de certa forma, bastante meu inglês, porque quando eu cheguei aqui eu não tinha o inglês lá muito bom.
Então esse período de 9 meses me ajudou muito a ter uma experiência diferente do que eu sempre tive. Na minha experiência anterior, no meu trabalho anterior no Brasil, eu sempre trabalhei muito com as mãos, fazendo testes, montando coisas, e aqui, de certa forma, era não exatamente a mesma coisa, mas tinha uma similaridade. Eu montava coisas, testava essas coisas e mandava para o cliente. Então esse período de 9 meses foi muito bom para eu dar um start na minha carreira. Depois desses 9 meses, já na verdade antes, eu já estava me sentindo incomodado porque eu via que eu não tinha muito para onde caminhar dentro desse ambiente que eu estava. Ou eu poderia trocar de zona, por exemplo, de seção, que eu iria montar outro tipo de equipamento, mas eu continuaria nesse ambiente produtivo, onde eu iria todo dia montar os equipamentos que eu deveria montar e ir embora. E aí eu comecei a fazer aplicações de novo, buscando algo a mais. E aí nessas minhas pesquisas, aplicações, um belo dia eu estava olhando no site da empresa onde eu trabalhava no ambiente produtivo e eu encontrei uma vaga que ela parecia ter sido feita para mim. Ela fechava todos os requisitos, as experiências que eu tinha, as qualificações que eu tinha, e aí eu pensei, por que não dar esse próximo passo na própria empresa que eu estou? Acho que vai ser mais fácil. Apliquei para essa vaga, nem falei para o meu supervisor da produção lá, eu só apliquei e depois, conforme foi acontecendo, aí sim eu fui falar para ele. Eu não sei exatamente se foi porque eu já estava na empresa ou não, mas logicamente eu participei de todo o processo seletivo, fiz todas as entrevistas, mas talvez o fato de eu já estar trabalhando lá fez as coisas andarem com mais facilidade a meu favor, digamos assim. Durante esse processo de entrevistas, o que eles me pediram? Na verdade, eles nunca pediram meu diploma, eles nunca pediram certificações que eu tivesse feito no passado para mostrar que eu realmente teria um curso ou uma engenharia ou qualquer coisa do tipo. Foi muito mais conversas, eu diria até que informais, mas foram entrevistas, aonde eu contei o que eu fazia, eu mostrei o que eu fazia, eu, de certa forma, provei para as pessoas que estavam me entrevistando que eu tinha conhecimento naquilo, que eu poderia executar aquilo da forma como eles estavam esperando. Vamos lá, se vocês me perguntassem como está sendo a minha experiência de trabalho aqui na Holanda, ela está sendo muito positiva. Vamos primeiro ir para o lado de pessoas. Hoje eu trabalho com pessoas que são holandesas, com pessoas que não são holandesas, com diferentes nacionalidades. Essa diferença cultural, para mim, ela é muito legal, porque isso faz com que os holandeses eles estejam sempre falando em inglês quando tem reuniões. Logicamente que holandês com holandês ele vai falar em holandês, ele não vai ficar falando entre eles em inglês, porque não faz sentido. Mas sempre que quando tem uma pessoa que não fala holandês, todo mundo automaticamente migra para o inglês e segue a vida. E também as pessoas com quem eu estou trabalhando sempre estão dispostas a ajudar. Nunca existe aquele, tu não sabe fazer isso, então se vira, procura, dá teu jeito. Sempre tem um suporte de todo o time para que as pessoas aprendam o mais rápido possível, porque também tu não pode ficar demorando. Por outro lado, tirando as pessoas, existe a função. Para mim, essa função que eu estou exercendo hoje, ela é completamente diferente do que eu fazia no Brasil. Toda a bagagem que eu trouxe do Brasil para cá de conhecimento, ela me ajuda muito, porque eu aplico isso, eu estou aplicando essa bagagem, mas de uma forma diferente de como eu aplicava no Brasil. Então, isso me deixa um pouco mais confortável de estar nessa posição, mas logicamente tem muitas coisas que eu estou tendo que aprender, basicamente do zero, e essa é a parte legal. Trocar de emprego, se abrir a novos desafios é importante para o crescimento. Então, de um modo geral, para resumir, minha experiência aqui na Holanda começou como picking packer por 1 mês e meio. Depois eu fui trabalhar num ambiente produtivo, montando equipamentos mecatrônicos. Dentro dessa mesma empresa, eu migrei de área,
fui para trabalhar como engenheiro de controle de sistemas, que é onde eu ainda estou trabalhando hoje. As coisas demoraram um pouco mais do que eu previa para chegar até onde eu estou hoje, mas também eu não posso dizer que foi muito tempo. As coisas devem acontecer no tempo que deveriam acontecer, então eu ainda me considero muito feliz por ter conseguido essa vaga numa posição melhor e maior dentro da mesma empresa, que ficou mais fácil para mim. Mas o que eu daria como dica para quem quer trocar de carreira, vir para a Holanda para trabalhar aqui como engenheiro? A primeira dica que eu dou, assim, no meu caso, a experiência ela contou muito, ela me deu muita base para eu ser escolhido para essa vaga. Se tu não tem experiência, não é um problema também. Eu acho que desde que você sempre seja honesto e fale, eu não conheço isso a fundo, ou eu não sei isso, mas eu tenho muita vontade de aprender, eu vou me esforçar para aprender. Eu acho que a parte mais importante é se mostrar aberto a aprender novas coisas e entregar coisas diferentes. A segunda dica que eu daria, que também baseado na minha vivência, no que aconteceu comigo, eu acho que se eu chegasse aqui na Holanda e tivesse aplicado direto para a vaga onde eu estou trabalhando hoje, eu não teria sido escolhido, porque meu inglês não era bom o suficiente. Eu conseguia me comunicar, mas ele não era bom. Até hoje ele não é bom, mas eu consigo me comunicar muito melhor do que quando eu cheguei aqui. Como no meu caso aconteceu, eu não estava totalmente preparado. Eu tinha conhecimento técnico, mas não tinha o gingado para fazer as coisas acontecerem. Eu dei os passos para trás para me aprimorar no que eu era, de certa forma, fraco, e depois eu dei o passo para frente. Então, talvez essa dica é uma boa. Se tu não se sente muito confortável com o idioma, com o inglês, se prepara para ir aplicar melhor. Uma terceira dica que eu daria é estar sempre aberto a novos desafios, estar sempre aberto a descobrir coisas diferentes. Eu achava que eu estava com a cabeça aberta, mas eu não estava totalmente aberto a novos desafios. E a partir do momento que eu entendi que eu me abrindo, aceitando coisas que eu não sabia ainda, as oportunidades ficariam melhores para mim. E atrelado a isso também estar com a cabeça preparada que dificuldades vão aparecer, você vai se deparar com dificuldades, e essas dificuldades às vezes tu não sabe nem por onde começar a resolver. Mas de acordo com o andar da carruagem, tu pede ajuda para um colega, pede ajuda para outro colega, tu consegue resolver esse tipo de dificuldades que aparecerão. Como uma última dica se tu puder vir já com um trabalho engatilhado do Brasil para cá, é o mundo perfeito, porque aí as coisas vão acontecer mais rápido. Caso contrário, se tu fizer como eu fiz, que eu não recomendo muito, vir para cá sem emprego, é entender que as coisas demoram um tempo para acontecer. Tu não vai conseguir um emprego da noite para o dia, tu não vai, principalmente se tu está procurando um emprego dos sonhos, esse emprego dos sonhos ele não vai aparecer assim como um passe de mágica. Então esteja preparado para dar 1 ou 2 passos para trás e depois começar a caminhar para a frente. Então esse foi um resumo, um apanhado geral de como está a minha carreira profissional aqui na Holanda, e vou deixar aqui para tu assistir agora como conseguir um trabalho aqui na Holanda, onde a Lê explicou tudo como faz para procurar vagas, sites e tudo mais. Vai lá e assiste. Tchau!